Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês o nosso já tradicional jogo a jogo da rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. 15ª rodada acontecendo neste final de semana. Faltam só 5 rodadas para o término da primeira fase. Muita coisa ainda vai acontecer. E nesse vídeo eu trago os jogos, onde essas partidas vão ser transmitidas ao vivo e também a situação de cada uma das equipes na tabela de classificação. E a rodada vai começar no sábado às 15 horas com um jogo entre duas equipes que estão no G8. O Figueirense jogará contra o Botafogo de Ribeirão Preto lá no estádio Orlando Scarpelli. Essa partida vai ter transmissão da plataforma de streaming N Sports. Jogo às 15 horas lá no Orlando Scarpelli. E como é que está a situação das equipes? O Figueirense é o 6º colocado com 22 pontos, vem de uma ótima vitória contra o Campinense na rodada passada, enquanto que o Botafogo de São Paulo é o 4º colocado com 23. Então quem vencer esse jogo vai dar um passo importantíssimo na luta aí pela classificação para os quadrangulares, e quem perder vai ficar com as barbas de molho, né? Uma vez que a diferença ali do São José não é grande. O Figueirense só tem 2 pontos acima do 9º colocado, enquanto que o Botafogo está 3 pontos acima, né? Então é um jogo aí que pode ameaçar a presença dessas equipes no G8, apesar do Botafogo já ter 7 vitórias, né? Tem esse detalhe também. A rodada segue às 17 horas, com o ameaçadíssimo Campinense jogando contra o Ferroviário. Ferroviário que deu uma reagida na rodada passada. O jogo vai ser às 5 da tarde, 17 horas, lá no estádio Amigão, em Campina Grande. E esse vai ser o jogo da TV aberta, então o torcedor do Nordeste vai poder acompanhar esse jogo através da Bandeirantes. O DAZN vai transmitir para todo o Brasil e também o TikTok de forma gratuita para todo o Brasil. Então o torcedor vai poder acompanhar Campinense e Ferroviário de graça através do TikTok, ou quem for do Nordeste através da TV Bandeirantes. E como é que está a situação das equipes? O Campinense é o penúltimo colocado, tem apenas 12 pontos. Então o jogo tem caráter decisivo para a Raposa nessa rodada, né? Porque mesmo se o Campinense vencer, ele não deixa a zona de rebaixamento. Ele vai chegar aos mesmos 15 pontos que o Ferroviário, mas vai ter uma vitória a menos ainda. Então, situação muito difícil do Campinense. O Ferroviário busca vencer fora de casa para se manter fora da zona de rebaixamento, porque se ele tropeçar, aí ele vai ter que secar o Confiança e também o Atlético Cearense. Então, jogo Campinense Ferroviário, transmissão da Band, da Zon e do TikTok. Também no sábado vamos ter mais uma partida entre o Ipiranga e o Botafogo da Paraíba. Esse jogo vai ser às 18 horas lá no Colosso da Lagoa, transmissão da N Sports. Como é que está a situação das equipes? O Botafogo vem aí de 2 empates, é o 5º colocado com 22 pontos. É importante ressaltar que o Botafogo tem uma partida a menos. Essa partida contra o Mirassol vai ser disputada no dia 3 de agosto, mas a situação do Botafogo não é tão confortável como já foi antes. O time está apenas 2 pontos acima do 9º colocado, então o Belo aí precisa fazer o resultado fora de casa para não correr nenhum risco de deixar a zona de classificação. Já o Ipiranga aí que alimenta aí já um jejum de 4 rodadas sem vencer, o Ipiranga é o 11º colocado com 19 pontos. Se vencer e tudo der certo com os gaúchos na rodada, o Canário pode aí voltar para o G8, né? Mas por isso ele tem que fazer a parte dele, vencer e depois secar Aparecidense, São José e o Volta Redonda para voltar ao G8. E fechando a rodada de sábado, às 19 horas, o Floresta, que está reagindo no campeonato, o Floresta aí que deu uma caída terrível no campeonato, foram várias derrotas seguidas, já não perde a 4 rodadas. O Floresta joga às 19 horas contra o líder Mirassol, o Mirassol que perdeu na rodada passada, mas ainda segue líder. Esse jogo vai ser lá no estádio Presidente Vargas, né? Vai ser às 19 horas lá no estádio Presidente Vargas e com transmissão do DAZN. E você já sabe, né? Acabou o jogo das 19 horas de sábado, live aqui no canal. Então no sabadão, 21 horas, vamos fazer uma live aqui no canal para estar aí passando a limpo o que foi a rodada deste sábado e já falando aí da expectativa da rodada do próximo domingo, porque domingão vai ter jogos decisivos, né? Mas antes, passar a situação de cada um. O Floresta é o 15º colocado com 16 pontos, né? Se vencer, ele segue aí mais uma rodada fora da zona de rebaixamento. Se perder para o líder, aí vai ter que secar o Ferroviário e também a equipe do Confiança e o Atlético Cearense para não correr risco aí de voltar para o Z4. Já o Mirassol está encaminhando sua classificação. O time soma 26 pontos, tem um jogo a menos, né? Tem um jogo a menos contra o Botafogo da Paraíba e se vencer, se mantém na liderança. Se perder, pode aí ser ultrapassado pelo Paysandu e também pelo ABC. Então, a partir da Floresta e Mirassol fechando a rodada de sábado. Aí no domingo cedo, né, 11 horas da manhã, lá no Bento de Freitas, um jogo mais do que decisivo, né, na questão de rebaixamento.
O Brasil vai receber o Atlético Cearense. Esse jogo será às 11 horas, como eu falei, no Bento de Freitas, com transmissão da N Sports. O Brasil, que é o último colocado, né, já não vence aí 3 rodadas, eles são apenas 11 pontos e mesmo que vença, não vai deixar a zona de rebaixamento dessa rodada. Já o Atlético Cearense, que protagonizou aí uma das maiores surpresas do campeonato até aqui, venceu o Remo por 3-1. O Atlético Cearense é o 18º colocado com 13 pontos. Se vencer e o Confiança e o Ferroviário tropeçarem, o Atlético pela primeira vez deixará a zona de rebaixamento no campeonato. Seguindo com a rodada de domingo, né, depois mais tarde só, às 16 horas, vamos ter aí um jogo entre equipes com camisas pesadas nessa Série C. Às 16 horas no estádio Barradão, o embalado Vitória recebe o colíder Paysandu, jogão aí de bola, e será exibido para o estado da Bahia pela TV Globo. Isso aí. Então quem for da Bahia vai poder acompanhar esse jogo pela Globo e o Brasil inteiro poderá acompanhar esse jogão de bola pela plataforma de streaming da Zon. E como é que está a situação das equipes? O Vitória aí já vem aí de 3 jogos sem perder, né? Depois que chegou o João Bursi, o time melhorou bastante. O Vitória já é o 12º colocado com 18 pontos. Está ali já a 3 pontos, a 2 pontos da zona de classificação. Então o Vitória, de repente, pela primeira vez, poderá figurar aí no G8 se der tudo certo para ele na rodada, né? Então o Vitória aí pode entrar de vez aí na briga pela classificação. Já o Papão, o Paysandu, como eu falei, é o co-líder, né? Ele tem os mesmos 26 pontos que a equipe do Mirassol, mas está na segunda colocação por ter uma vitória a menos. Os dois têm até o mesmo saldo de gols, mas o Paysandu tem uma vitória a menos. Então o Paysandu vai tentar aí pular para a liderança do campeonato e ficar bem pertinho da sua classificação antecipada para a próxima fase, né? Então, jogão de bola aí, Vitória e Paysandu às 16 horas do próximo domingo. Fazendo uma pausa aqui no vídeo, né? É só convidar todos vocês, se vocês gostam de futebol do exterior, a temporada europeia está para começar, algumas equipes já estão fazendo amistosos, se inscreva no nosso canal paralelo que trata só de futebol do exterior. O nome do canal é Futebol Lá Fora, né? Um canal também que eu faço com a mesma pegada que eu faço aqui. Então, se você quiser saber mais, né, notícias aí sobre o futebol do exterior, principalmente futebol europeu, eu convido a vocês então a se inscreverem no Futebol Lá Fora. O link tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Voltando aqui ao nosso tema do vídeo, também no domingo às 16 horas, né? É raro ter 2 jogos da Série C exatamente no mesmo horário, mas vai acontecer neste domingo. A Aparecidense vai encarar o Altos. A Aparecidense aí que tinha dado uma ótima reagida no campeonato depois da chegada do Moacir Júnior, contra o Altos, que também está aí se recuperando no campeonato. Esse jogo vai ser lá no Aníbal de Toledo e terá transmissão da N Sports. E como é que está a situação das equipes no campeonato? A Aparecidense, que perdeu na rodada passada para o Ferroviário, acabou deixando o G8, aparece na 10ª colocação com 19 pontos. Um pontinho só atrás do Volta Redonda, o 8º colocado. Já o Altos aí que vem aí de uma sequência de 3 vitórias e 2 empates nas últimas 5 rodadas, está cada vez mais longe da zona de rebaixamento, é o 14º colocado com 18 pontos, 2 pontinhos só atrás do G8. Então, se o Altos vencer, entra de vez aí na briga pela classificação. Se a Aparecidense vencer em casa, volta, nem que seja aí por um dia, para a zona de classificação pro G8. Também no domingo, às 18 horas, o Confiança, ameaçado Confiança, recebe no Batistão a equipe do São José, que está brigando aí por vaga na próxima fase. Esse jogo terá transmissão da N Sports. E como é que está a situação dos times? O Confiança é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que perdeu para o Paysandu na rodada passada, é o 17º colocado com 14 pontos. Se vencer, né, vai contar aí com algum infortúnio do Ferroviário, do Floresta ou do Altos para deixar o Z4. Se perder, a situação já fica mais complicada. O São José, que na rodada passada perdeu a primeira em casa, foi derrotado pelo Vitória, é o 9º colocado com 20 pontos. São José perdeu 3 posições na última rodada e busca aí vencer para voltar para a zona de rebaixamento. A vantagem do São José é que vai ter o confronto direto entre o Figueirense e o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Então, portanto, o São José pode se aproveitar aí desse confronto direto para voltar para o G8, né? Pelo menos para ter pontuação de G8. A rodada ainda terá no domingo mais uma partida, né? Outro grande jogo às 19 horas no Baianão, Remo e ABC, jogo que terá transmissão da N Sports. E como é que está a situação dos times? O Remo aí que vive uma crise, né? Já não vence há 5 rodadas, somou 2 pontos dos últimos 15 disputados, resultado que tirou a equipe do G8. O Remo é o 13º colocado com 18 pontos e quer se recuperar daquele tropeço inesperado, né, de ter perdido para o Atlético Cearense
na rodada passada. Se o Remo vencer e der tudo certo para ele na rodada, ele pode voltar aí para o G8, né? Se perder, aí ele começa a ver os quadrangulares um pouco mais de longe e vai ter que lutar muito nas últimas 4 rodadas. Já a equipe do ABC tenta aí quebrar a sina, né, de 4 empates consecutivos, sendo 3 deles sem gols. Na rodada passada o ABC empatou com o Manaus 0-0 no Frasqueirão. Mesmo assim o time ainda é o terceiro colocado com 24 pontos. Aquele empate contra o Manaus tirou da equipe a possibilidade de se juntar a Mirassol e Paysandu na liderança, mas o ABC está ali pertinho deles, tem 24 pontos e se der tudo certo, pode até mesmo terminar a rodada na liderança. E após o jogo entre Remo e ABC, no domingão, 21 horas, live aqui no canal para a gente passar limpo aí tudo que aconteceu nessa rodada do final de semana. E para fechar, né, na segunda-feira, vamos ter o Manaus jogando contra o Volta Redonda, briga direta pelo G8, jogo aí que interessa a muita gente que está brigando pela classificação. A partida será às 20 horas na Arena da Amazônia e vai ter transmissão também do DAZN. E como é que está a situação das equipes? Elas estão bem pertinho na tabela. O Manaus soma 21 pontos, é o 7º colocado, e o Volta Redonda é o 8º com 20, né? Então, quem vencer fica no G8 e quem perder fatalmente vai sair do G8, né? Aliás, a chance das duas equipes entrarem em campo fora da zona de classificação é muito grande, uma vez que a São José, Aparecidense, Ipiranga, Vitória e Remo, que aparecem logo atrás, vão entrar em campo antes, né? Então, se essas equipes se derem bem na rodada, vão desbancar aí o Manaus de Volta Redonda do G8. E aí, quem vencer volta para a zona de classificação. Lembrando que depois desse jogo, também na segunda-feira, às 22 horas, é uma live mais curtinha, mas nós vamos ter live aqui no canal também para falar desse jogo e do desfecho da rodada. Bom, pessoal, as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilhe. E se não está inscrito, está conhecendo o canal agora, se inscreva no canal, porque aqui a gente fala muito da Série C. E deixa aqui seu palpite com relação aos jogos a rodar, né? Quem que vai se dar bem e quem que você acha